bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Estão todos preparados? Eu espero que sim. Já pegou o seu livro, o lápis e a borracha? Se não fez isso ainda, pause o vídeo, procure o seu material, organize tudo certinho e depois volte a assistir a aula. Hoje nós vamos ter o momento da acolhida, depois nós vamos explicar o conteúdo e vamos finalizar resolvendo algumas questões do seu livro de matemática. Então preste bastante atenção. Vamos começar com a acolhida? Então vamos lá. Na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura deste livro, que tem por título A Visita. O escritor é Ante Dunn. Vamos lá? Observe a ilustração, tá, turma? Elise era muito medrosa. Ela tinha medo de aranha, medo de gente e até medo de árvores. Por isso, ficava sempre em casa, noite e dia. Aqui está a Elise. Olha só a cara de medrosa dela. E como ela gostava de deixar a casa bem limpinha e arrumada, fazia faxina todos os dias. Às vezes, até abria uma janela para deixar entrar um pouco de ar fresco. Um dia aconteceu uma coisa incrível. Olha só, turma, observe a ilustração. Vamos descobrir o que foi que aconteceu? Um objeto estranho entrou voando pela janela e pousou bem na frente dos seus pés. Olha a ilustração. O objeto que pousou aqui bem na frente dos pés de Elise. Ela ficou olhando para ele por um tempo. Estava com medo. Isso não pode ficar aqui de jeito nenhum. Elise afirmou decidida e queimou aquela coisa no forno. Mesmo assim, quando chegou a noite... O que será que aconteceu quando chegou a noite? Vamos descobrir? Ela ficou com tanto medo que não conseguia pregar os olhos. Observe a ilustração, turminha. Ela está imaginando, ó, vários aviãozinhos, como o que acabou de entrar pela janela dela. Turma, eu vou parar a leitura do livro nessa página. Para descobrir se Elisa vai continuar com medo ou ela vai superar o medo dela, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Combinado? E aí, turma, gostaram da leitura de hoje? Eu espero que sim. Para continuar descobrindo o que vai acontecer nessa história, você precisa assistir às próximas aulas de matemática. Vamos agora começar o nosso conteúdo. Veja que eu coloquei aqui no quadro comparando comprimentos. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu vou ler alguns objetos e quero que vocês me ajudem a identificar qual é o mais comprido e qual é o mais curto. Então, turma, entre o livro e o piloto, vocês conseguem identificar qual é o mais comprido e qual é o mais curto? Eu consigo, olha só. O livro eu consigo perceber que é mais comprido e o piloto ele é mais curto. Entre o marcador de texto e o grampeador, nós podemos concluir, só de observar, só de olhar, que o marcador de texto ele é mais comprido e o grampeador ele é mais curto. Entre o bloquinho de nota e a tesoura, nós podemos concluir, ao observar, que o bloquinho de notas ele é mais curto e a tesoura ela é mais comprida, certo? Agora, turma, eu quero que vocês entendam que para medir o comprimento das coisas, nós podemos pegar um objeto qualquer como unidade de medida. Então, se eu quiser saber o comprimento desse marcador de texto, eu posso pegar uma borracha e ver quantas vezes essa borracha cabe no comprimento do marcador de texto. E eu vou descobrir aí a medida em comprimento desse objeto. De que forma eu posso fazer isso? Olha só, eu vou posicionar a borracha aqui no início do marcador de texto e vou ver quantas vezes essa borracha cabe no comprimento. Veja, olha só. 1, 2, 3,
4, 5. Então, no comprimento aqui do marcador de texto, cabe 5 borrachas. O comprimento dele é de 5 borrachas. Ok, turma? E agora, para medir o grampeador, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar a borracha como unidade de medida e medir o comprimento aí do grampeador. Veja. Vou posicionar no início. 1, 2. Então, o comprimento aqui do grampeador é 2 borrachas. Ok, turma? Agora que nós já fizemos aí essa comparação entre os objetos e já vimos que para medir o comprimento dos objetos, nós podemos pegar um objeto qualquer e fazer a medida dele, nós vamos resolver as atividades do seu livro de matemática. Vamos lá? Turminha, agora eu quero que você abra o seu livro na página 120. Aqui tem uma atividade que você vai fazer aí na sua casa. Ela diz assim: coloque vários objetos em cima das linhas e compare um com o outro. Qual é o mais curto, qual o mais comprido? Então, veja o exemplo. Ele pegou aqui, ó, colocou o bocal da caneta e o clipe. E ele comparou esses dois objetos. Qual é o mais curto e qual o mais comprido. Então, veja que o bocal da caneta, ele ocupa mais linhas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o clipe ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós podemos concluir que o bocal da caneta é o mais comprido e o clipe é o mais curto. Você vai fazer a mesma coisa. Observe que, quando você posicionar os objetos aqui na linha, você precisa posicionar o objeto com a linha vermelha. Combinado? Então, depois que acabar a aula, você vai fazer essa experiência aí na sua casa. Agora, na página 121, nós vamos resolver a questão de número 1 e número 2. Preparados? Então, vamos lá. Na questão 1, ele diz assim: sou mais comprida do que a minhoca. A cobra está falando isso. Sou mais comprida do que a minhoca. E a minhoca diz: sou menor do que a cobra. A formiga diz: sou a menor dos três. Ele pergunta: quem é mais comprido? É a cobra, é a minhoca ou é a formiga? Isso mesmo, turma. O mais comprido aqui é a cobra. Veja que ela diz: sou mais comprida do que a minhoca. E a formiga diz: sou a menor dos três. Então, o mais comprido aqui é a cobra. Depois ele pergunta: quem é mais curto? E aí, turma, quem é o mais curto dos três? Isso mesmo, a formiga. Então, você vai escrever aqui no quadrinho, ó, formiga, ok? Então, turminha, veja, no primeiro quadrinho você vai colocar cobra. Por quê? Porque ela é a mais comprida, tá? Depois, no segundo quadrinho, vai colocar formiga, porque é o mais curto. Vamos para a questão de número 2, que diz assim: a girafa fala: sou mais alta que o elefante. O elefante diz: sou menor que a girafa. O macaco diz: sou o menor dos três. Aí o livro pergunta: quem é mais alto? É a girafa. Então, no primeiro quadrinho, ó, da questão 2, vocês vão escrever girafa. Depois, a próxima pergunta é: quem é mais baixo? O mais baixo é o macaco. Então, no segundo quadrinho, vocês vão escrever macaco. Ok, turma? No segundo quadrinho, escreve a palavra macaco, porque ele é o mais baixo. Vamos agora para a página 122, que diz assim: nós vamos observar a ilustração. Nós temos 3 cordas, não é isso? A corda A corda B e a corda C. Aí ele pergunta: qual a corda mais comprida? Turma, qual é a corda aí mais comprida? É a B ou a C? Isso mesmo, é a corda A. Então, no primeiro quadrinho, nós vamos colocar a letra A. Depois ele pergunta: qual a corda mais curta? Qual é a corda mais curta, turma? É a corda de letra B. Então, no segundo quadrinho, vocês vão colocar, ó, a letrinha B.
Vamos agora para a questão 4. Na questão 4, nós temos várias pilhas, não é isso? De bloquinhos. Temos a B, a C, a D e a E. Ele pergunta, qual a pilha mais alta? E aí, turma, analise e depois me diga qual é a pilha mais alta. Eu consigo perceber que a A é uma pilha alta e a E também. Então, vamos contar os bloquinhos para saber quantos bloquinhos cada um tem? Então, vamos lá. Vamos começar com a letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, vamos para a letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a pilha é mais alta, porque tem 8 bloquinhos, tá? E 8 é maior que 7. Então, a resposta aí para o primeiro quadrinho é a letra E. A próxima pergunta é, qual a pilha mais baixa? Eu consigo perceber que a pilha mais baixa aí é a letra B ou a letra D. Vamos contar os bloquinhos para saber qual dos dois é o mais baixo? Então, vamos lá. No B tem 1, 2, 3, 4. E na D? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a pilha B é mais baixa. Por quê? Porque tem 4. E 4 é menor que 5. Certo? Então, a resposta é letra B. Pessoal, eu vou deixar a questão de número 5 para você resolver aí na sua casa. Combinado? Então, depois que acabar a aula, você vai resolver a questão de número 5. Turminha, essa foi a atividade do dia. Eu espero que vocês tenham acompanhado e também feito a anotação no seu livro, tá? Quando acabar a aula, termine de resolver a atividade e mande para a sua professora. Não esqueça de fazer isso, tá? Isso é muito importante. Turma, a nossa aula ela está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.